CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Prezados amigos e companheiros da Casa Espírita Ilha de Paquetá, estamos aqui apresentando um estudo para os companheiros sobre a vida e a obra de Frei Fabiano de Cristo, um missionário que veio para o Brasil no século XVII e que nós achamos muito oportuno, assim como fizemos uma abordagem sobre Patuíra no mês de dezembro, no dia 26 de dezembro, hoje nós estamos aqui fazendo essa abordagem para os amigos sobre Frei Fabiano de Cristo. Mais uma vez, estamos juntos para realizar um estudo voltado para um dos personagens ligados à história do Brasil, com um grande significado do movimento espírita. Falaremos para os companheiros sobre Frei Fabiano de Cristo, um personagem muito significativo na nossa história e que achamos, de forma oportuna, fazermos uma abordagem da vida e da obra desse personagem, muito ligado, acreditem, à história da cidade do Rio de Janeiro. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Éder, eu sou do Consolador Comunidade Espírita Cristã e estou aqui oferecendo de boa vontade esse estudo para aqueles que assim desejarem utilizar. O nosso companheiro que se encontra nos bastidores, que nos dá todo o apoio, o Ricardo, eu peço ao Ricardo para entrar com o PowerPoint. Por favor. Nós, então, vamos começar falando sobre a vida do Frei Fabiano de Cristo, que nasceu no dia 8 de fevereiro de 1676 e desencarna em 17 de outubro de 1747. Como nós estamos em janeiro, agora no mês de fevereiro, no dia 8 de fevereiro, Frei Fabiano de Cristo faria aniversário. Então, é uma singela homenagem a esse companheiro cristão que teve um peso muito importante no que nós chamaríamos pré-história do espiritismo no Brasil. Por que pré-história? Porque o espiritismo no Brasil, ele vai ter o seu movimento, vai ser alavancado, se nós podemos dizer assim, com a vinda das obras básicas. Mas quando Kardec codifica na metade do século XIX. Mas isso não quer dizer que antes de 1857 não tivéssemos cristãos, pessoas do bem, trabalhando em prol da necessidade do próximo, como verdadeiros espíritas, indivíduos que já realizavam a caridade, a prática do amor ao próximo, servindo de exemplo para aqueles outros que viriam com o tempo. Então, vamos lá, Ricardo. Passando aí para o primeiro slide, nós vamos começar a história. No norte de Portugal, uma região muito agrícola, existe uma cidadezinha chamada
Soengas, ou melhor, uma aldeia chamada Soengas, que hoje não é mais aldeia. Foi agregada, eu até procurei ver no dicionário, foi agregada e faz parte de uma região, virou um distrito, mas no passado era uma pequena aldeia. Aldeia de lavradores. E nessa aldeia de lavradores, no dia 8 de fevereiro de 1676, nasce o filho, o sexto filho de um casal de lavradores chamado Gervásio, nome diferente, né? Gervásio Barbosa e Senhorinha Gonçalves. Veja, o sexto filho, e na verdade foi o primeiro homem, porque eles tinham 5 filhas mulheres. Então foi o primeiro filho homem do casal que já tinha 5 filhas. Um menino muito esperto que aprendeu a ler e escrever com os sacerdotes que passavam pelo lugarejo. Como era um lugar muito atrasado, um lugar agrícola, né? Não era bem uma cidade, era um arraial, né? Alguma aldeia para eles lá em Portugal. Aqui no Brasil seria um arraial. E esse menino aprende a ler e escrever e vai se dedicar à igrejinha. Ele fica com a responsabilidade da manutenção da igrejinha e aproveitou a oportunidade para ler e estudar os livros que existiam lá. Eu fiz uma pesquisa, encontrei a foto do que seria a igrejinha hoje restaurada, e nós temos a placa que mostra o nascimento do Frei Fabiano de Cristo aí, tá? Podemos passar para o próximo slide. Depois de algum tempo, o menino cresce e o local não oferecia muitas oportunidades de trabalho, de evolução, se nós podemos dizer. Se ele ficasse ali, ele iria acabar tendo que ser lavrador. Eu pesquisei um pouco a mais e descobri que das suas 5 irmãs, 3 acabaram se tornando freiras. Eu não coloquei aqui no PowerPoint. E só 2, me parece, que se casaram, mas a gente não tem muita informação do restante da família, porque eles eram lavradores, que no passado chegaram a ter uma vida melhor, mas devido a todos os altos e baixos que acontecem na vida, quando o João Barbosa nasceu, a família estava passando por um momento difícil. Tanto é que o garoto, depois de algum tempo, ele se viu impelido a sair de Soengas, da aldeia de Soengas, e ir para a cidade mais próxima ao sul de Portugal, que era a cidade do Porto. A cidade do Porto, ela ficava e fica na foz do Rio Douro. E o Rio Douro, ele tinha, e eu acredito que continua tendo, uma importância comercial muito grande para Portugal, porque na época não existiam estradas de ferro nem rodovias. Então, o Rio Douro era a via de escoamento da produção agrícola ou animal entre o interior de Portugal e o litoral. Então, toda a exportação, digamos, de queijo, de vinho, de hortaliças, que Portugal enviava para a Espanha ou regiões vizinhas, próximas, tinha que se dar pelo litoral, e o Rio Douro fazia o escoamento. Por exemplo, o Brasil, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é um país tão grande que até pouquíssimo tempo, isso a gente vê nos livros de História e Geografia, a principal via de transporte entre o sul e o norte do Brasil era a via marítima. Por quê? Um país continental como o nosso, por exemplo, Rio Grande do Sul, né? A região sul do Brasil, produtora de arroz. Para enviar arroz para a região norte, a principal via de transporte era a navegação de cabotagem, a navegação costeira. Por quê? Porque nós só passamos a ter grandes estradas ligando o sul
ao centro, ao norte do país. Isso após o governo de JK, de Juscelino Kubitschek. Mas antes disso, até mesmo a ferrovia, que foi construída na virada do século XIX para o século XX, com trabalho de imigrantes, até com trabalho escravo no século XIX, essa rodovia ela não atendia a todas as regiões. Atendia principalmente as cidades litorâneas, as capitais litorâneas. Podem observar que, no caso do Brasil, a grande maioria das capitais dos estados litorâneos fica próxima ao litoral, até pela facilidade do escoamento dos produtos e o recebimento de produtos vindos de fora. Mas João Barbosa, ele vai para o Porto, para lá trabalhar como anotador. Veja bem, a palavra anotador, na tradução moderna, seria, digamos assim, ele ia ser um auxiliar de guarda-livros, contador, na expressão atual. Ele, como sabia ler e escrever, isso era uma coisa rara naquela época, ele ia trabalhar no armazém, onde um primo e um amigo já trabalhavam como contador. Isso para ganhar dinheiro, para enviar para a família lá em Soengas, porque as condições de sobrevivência deles eram uma condição bastante delicada, como eu comentei com os amigos, devido aos altos e baixos ligados à produção agrícola, que seria a produção agropecuária da época. Então, o objetivo de João Barbosa era ganhar dinheiro para enviar para a família no norte de Portugal. Então, Ricardo, podemos passar para o próximo slide, por favor? Então, João Barbosa ficou sabendo, tá, que no final do século XVII, 1600 e alguma coisa, havia sido descoberto ouro na atual região sudeste, nos rios de onde nós temos o estado de Minas Gerais e também uma parte do centro-oeste. Então, esse jovem rapaz ficou animado com a ideia de vir para o Brasil, junto com um amigo, e são dois amigos e um primo, se eu não me engano, eles vieram para o Brasil, montaram uma sociedade. Montaram uma sociedade porque eles sonhavam em enriquecer com a mineração. Como assim eles iam enriquecer com a mineração? Temos que explicar. Como eles haviam juntado dinheiro trabalhando no comércio na cidade do Porto, um desses companheiros, porque eles eram 4, ficaria em Portugal para enviar pelas caravelas a mercadoria que eles iriam comercializar na região mineradora. Região mineradora essa entre o atual estado do Rio de Janeiro e o atual estado de Minas Gerais. Ou seja, eles iam comercializar no trajeto por onde passavam os tropeiros. Os tropeiros eram aqueles homens que, levando uma tropa de mulas, faziam um carregamento. Então, eles abasteciam esses tropeiros e também eram tropeiros. O objetivo deles era vender mercadoria e receber em troca, não propriamente moedas, mas ouro. Ouro garimpado nos rios, como o Rio das Mortes, Rio das Velhas, região de Minas Gerais conhecidíssima pelo garimpo. Então, João Barbosa vem com um primo e um sócio, um amigo e o primo, eles vêm para cá, e o outro fica em Portugal para dar a sustentação a eles. Eles eram em 4,
justamente para poder abastecer a rica região de mineração com mercadorias que lá não tivessem, como, por exemplo, serrote, machado, corda, óleo de baleia para iluminação, alguns remédios, corda, materiais que não eram produzidos no Brasil, porque era proibido existir manufaturas na colônia, justamente para que as pessoas que morassem aqui fossem obrigadas a comprar dos mercadores lusitanos que vinham para cá. E, com isso, criava-se uma dependência. A mineração se desenvolve, mas o comércio dos produtos para serem utilizados na mineração vinham todos de fora, como ferramentas também. E João Barbosa, quando chega à cidade do Rio de Janeiro, junto com seus companheiros, ele se surpreende. Alguma coisa que ele não sabe explicar invade sua alma com um sentimento de nostalgia muito grande, como se ele já conhecesse aquelas praias, aquelas montanhas, o verde das montanhas. Ele tinha a sensação que estava retornando a um velho mundo já conhecido. A região mineradora, para que eles pudessem acessar a região mineradora, eles tiveram que se deslocar de barco para Paraty, porque, na época, existia um caminho chamado Caminho Velho, que era um caminho que passava por Paraty, saía de Paraty, indo até Juiz de Fora, e de Juiz de Fora subia até a região mineradora. O que nós hoje poderíamos dizer que é a estrada BR-040, que liga Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Mas o Caminho Velho, que ligava Paraty até Juiz de Fora e de Juiz de Fora a região mineradora, era conhecida como Estrada Real, tá? Então, mas Paraty tinha uma importância histórica muito grande naquele momento, porque representava o principal porto de escoamento do ouro. Vejam bem, Paraty vai representar, no momento que João Barbosa vem com os seus sócios, o principal ponto de escoamento, porque se nós olharmos para o mapa, nós vamos ver que a região do litoral, que se você traçar uma linha reta, Paraty representa o ponto mais próximo. Então, Ricardo, vamos lá, para o próximo slide. Tá? Então, aí nós temos a Estrada Real. A variante que foi construída depois, conhecida como Caminho Novo, que passa por Petrópolis, tá? Por Três Rios, por Petrópolis, e chega até a Baía de Guanabara, é bem mais recente. E esse caminho ele foi construído, tanto é que ganhou o nome de Caminho Novo, o Caminho da Serra da Estrela, como se ensina lá em Petrópolis aos jovens, porque existe o estudo de geografia, história e geografia de Petrópolis, por conta da importância histórica de Petrópolis, muito antes da vinda de Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Tá? Então, por Paraty, o caminho, o acesso é mais tranquilo. E por Petrópolis, o terreno é mais íngreme. Mas por que, então, eles construíram um caminho novo? Porque piratas estavam atacando os navios que transportavam o ouro na baía da Ilha Grande. Aquela região era muito difícil de ser patrulhada na época, então o escoamento de ouro pela Baía de Guanabara
ele era um pouco mais complicado porque o terreno era mais acidentado, mas, em compensação, era mais seguro, vai ser construído posteriormente. Mas, inicialmente, João Barbosa e seus sócios, eles vão utilizando as caravanas de mulas, ir até a região mineradora pelo Caminho Velho, levando mercadorias, fazendo o trabalho de tropeiros, levando as mercadorias e vendendo diretamente na região mineradora, ou também revendendo a mercadoria que chegava de Portugal e que ia de barco do Rio de Janeiro, do porto do Rio de Janeiro, até o porto de Paraty. Eles vendiam, eles tinham loja, eles tinham um armazém em Paraty, onde eles recebiam a mercadoria vinda de Portugal, que passava pelo porto do Rio de Janeiro, ela tinha que ser desembarcada no porto do Rio de Janeiro, para depois seguir caminho para Paraty por barco. E João Barbosa era o responsável em encaminhar essa mercadoria para ser comercializada. João Barbosa, no intervalo de tempo muito curto, se tornou um rico comerciante por conta da quantidade de ouro que ele recebia. Havia uma inflação muito grande nas mercadorias vendidas na região mineradora. Os mineradores compravam as mercadorias pagando em lingotes. Todo mundo deve se lembrar, na história do Brasil, que o ouro não poderia circular em pó, porque o contrabando era muito grande. Então, havia a cobrança do quinto. Aqueles que já tinham pagado o quinto, né, eles tinham o ouro já carimbado, se nós podemos dizer assim, e em formato de barras. Haviam aquelas casas de fundição onde o ouro passava por ali, era derretido, se tirava a quinta parte, que era o imposto da coroa, e os mercadores, os mineradores, eles poderiam comercializar o ouro em barras, como se fossem pequenas barras, pequenos lingotes, pequenas barrinhas, se nós podemos dizer assim, com o selo da coroa portuguesa. Então, eles recebiam esses lingotes ou pepitas, quando eles compravam diretamente nas minas, e também o ouro de aluvião, que era o ouro de cascalho. Era aquele ouro, tá, que ainda não havia sido processado. Então, vocês vejam que, para conseguir o ouro em pepitas ou o ouro de aluvião, eles tinham que vender diretamente na região mineradora. Então, apesar da posição privilegiada, João Barbosa não esquecia, ele tinha uma preocupação quase que sentimental muito grande pelas pessoas necessitadas dessa região. Alguma coisa fazia com que esse jovem empreendedor se preocupasse com os necessitados. E ele aprende com os índios, com os nativos da região, a trabalhar com ervas medicinais. Então, ele conhece plantas, ervas medicinais, e quando ele tinha oportunidade, por conta própria, ele fazia remédios, chás, cataplasmas e ungüentos por conta própria. E ele tinha como um trabalho, digamos assim, humanitário, um trabalho social, ajudar as pessoas necessitadas. Em 1704, quando se encontrava residindo em Paraty, alguns acontecimentos contribuíram para que João Barbosa se sentisse extremamente fragilizado, isso já no início do século XVIII. O sofrimento dos escravos, pela maneira com que os seus senhores tratavam os escravos, a sedução da prostituição. Eu pesquisei um pouco a respeito e descobri que havia uma prostituta que estava, digamos assim, assediando o jovem João Barbosa pela sua posição social e pela
condição financeira. Era uma mulher bonita que assediava ele e ele estava se sentindo muito desequilibrado com isso. E também o fato de um dos seus sócios ter sido assassinado. Então, a combinação desses elementos contribuiu para que ele se sentisse muito mexido emocionalmente. A morte de um sócio, a sedução da prostituição e o tratamento que os escravos vinham recebendo. Então, Ricardo, a gente pode passar para o próximo slide? Bom, então esses acontecimentos vão contribuir para que ele repense a sua vida. E ele começa a pensar, será que era isso que ele desejava realmente? Será que era isso que ele pensava quando ele veio para o Brasil? Bom, mas aquilo ficou martelando na cabeça do jovem empreendedor, até que, num determinado momento, ele precisou vir ao Rio de Janeiro desembarcar uma mercadoria. Como eu contei para vocês, a mercadoria chegava do Rio de Janeiro, eles recebiam a comunicação por correspondência, que havia uma mercadoria, e ele tinha que ir lá no porto para desembarcar a mercadoria, pagar provavelmente o imposto devido e de barco levá-la para Paraty. Quando ele chega no porto do Rio de Janeiro, na época não existiam os prédios que hoje existem. E no porto do Rio de Janeiro, onde seria hoje a Praça 15, mais ou menos ali, aquela região do Porto Maravilha, ou na Praça 15, ele avistou ao longe o convento de Santo Antônio, tá? Que hoje a gente não consegue ver por conta dos prédios, mas que na época conseguia. Essa primeira figura que nós temos aí ao alto é exatamente o convento de Santo Antônio sendo visto a uma certa distância, numa gravura antiga. Então, quando ele viu o convento, alguma coisa que ele não soube explicar o atraiu até lá. E ele foi até o convento. Quando ele chegou no convento, alguma coisa o envolveu, uma energia diferente o envolveu, e João Barbosa percebeu que o lugar dele não era lá em Paraty, naquela condição de trabalho, mas era junto a Deus, num templo, na casa do Senhor. E ele se sente profundamente tocado nessa visita que ele faz ao convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca. E ele, quando retorna para Paraty, ele começa a pensar seriamente. E ele decide dissolver a sociedade. Ele dissolve a sociedade. Os seus sócios ficariam com a parte que competia a eles, e a parte de João Barbosa ele resolve dividir em 3 partes diferentes. Quando ele retorna a Paraty, ele faz ele dissolve a sociedade, e o que cabia a ele divide. Uma parte ele manda para a família dele lá no norte de Portugal, na aldeia de Soengas. Uma parte ele distribui entre os pobres de Paraty, e a outra parte ele vai doar para as igrejas, para que as igrejas possam realizar o trabalho social. E com isso, João Barbosa resolve mudar diametralmente a sua vida. Ele se desloca de Paraty para Angra dos Reis, e em Angra dos Reis ele procura, no convento de São Bernardino de Sena, o Frei Boaventura, que era o provincial. O provincial era o frei responsável pelo convento. E ele procura o Frei Boaventura porque ele desejava ingressar na vida religiosa. Então, Ricardo, pode passar aí. Nós vamos ver nesse novo slide o convento
de São Bernardino de Sena, que ainda existe, uma foto recente, que é a de baixo, tirada do mar, e uma gravura, que é a de cima, mostrando como era o convento, que não mudou muito, não. Eu já tive a oportunidade de conhecer o convento, já estive lá, entrei, eu trabalhei em Angra dos Reis, então eu fui visitar o convento de São Bernardino. Tem uma parte do convento que o teto ruiu, é uma parte histórica, e tem uma parte de visitação interna. A pessoa paga uma taxa, entra para conhecer o convento. A gente conhece a região, a área onde seria a cozinha, tem umas fotos antigas aí. Então, ele entra no convento e o superior, né, que eu falei aqui, o Frei Boaventura, que era o provincial, vai orientar o jovem João Barbosa para que ele ficasse em oração durante 3 dias, em recolhimento. Ele ficasse recluso no convento, para saber se realmente era aquilo que ele desejava. Até porque ele já tinha uma certa idade. E todos os noviços, quando ingressavam na vida religiosa, eles ingressavam cedo. Eles ingressavam justamente para fazer o seminário e ter toda aquela formação para eles se tornarem frades religiosos, mas com uma formação religiosa. Era diferente de João Barbosa, que já estava ingressando mais velho. Ele precisava passar por um período probatório, se nós podemos dizer assim. Então, o superior da ordem pede a ele, e ele prontamente obedece, porque era um cara extremamente disciplinado. E ele vai ficar 3 dias em jejum absoluto. Ele não come nem bebe água em momento algum. Fica em total confinamento, a tal ponto que ele impressiona o Frei Boaventura, o frade, né? Frei Boaventura, porque pela disciplina do jovem em se submeter a uma pessoa que tinha tido uma vida secular, uma vida em contato com o mundo, ter assim uma obediência, ter uma disciplina, aceitar sem questionamento. Isso impressionou o Frei Boaventura. Durante os 3 dias que ele ficou lá no isolamento, no recolhimento, ele teve uma visão. Na visão, São Francisco de Assis aparece para ele. E ele ficou tão impressionado com isso que, se ele tinha alguma dúvida que ele deveria ingressar na vida religiosa, essa dúvida foi dissipada com essa visão que ele vai contar para o Frei Boaventura. Vai contar para o Frei Boaventura e o provincial fica impressionado com o relato que o jovem João Barbosa vai dar. Então, 3 dias depois, né, que ele ficou isolado, e depois dele contar esse relato para o Frei Boaventura, o Frei concorda que ele tire a roupa que ele havia ingressado no convento e venha a colocar as vestes dos franciscanos. Então, depois dos 3 dias, e depois desse teste e desse depoimento, ele vai vestir o hábito dos franciscanos e vai passar por 1 ano de trabalho e dedicação, justamente para dar um testemunho se ele desejava realmente aquela vida. Por quê? Porque ele não havia passado por um seminário.
ele não havia tido, como a maior parte dos jovens, toda uma preparação. E depois de um ano de dedicação, de empenho, ele vai trocar seu nome. Ele deixa de ser João Barbosa e vai adotar o nome de Fabiano de Cristo, no dia 12 de novembro de 1705, com 30 anos. Vejam bem, com 30 anos, ele ingressa nessa vida. Então, na verdade, quando ele procurou o Frei Boaventura, ele tinha menos de 30 anos. Então, ele precisou de todo esse período de preparação para que ele pudesse vestir o hábito religioso. Mas isso não foi ainda o suficiente. Ele tinha que ter uma vivência, ele tinha que ter uma dedicação, ele tinha que dar um testemunho. Mas havia uma coisa que contava a seu favor, que era o seguinte: a vida que ele havia tido no mundo, lá fora, né, no século, porque todos que viviam dentro do convento viviam dentro de uma regra, era uma vida regular. E João Barbosa havia vindo de uma vida secular, como se dizia na época. E o jovem João Barbosa, né, ele tinha sido tropeiro, ele tinha sido anotador, ele tinha sido comerciante, ele tinha tido muita experiência de vida. E essa experiência de vida ela vai ser fundamental para que, de repente, o provincial do convento de São Bernardino de Sena desse a João Barbosa uma tarefa que só era dada aos freis que tinham muita experiência de vida, a de porteiro. A gente fica se perguntando assim, por quê? Porque o porteiro era aquele que recebia as pessoas, interagia entre o mundo regular e o mundo secular. Ele tinha que ser um indivíduo que tinha que ter a percepção para lidar com as pessoas do mundo, de maneira a saber a quem ele poderia confiar, o que ele poderia dispor, e ele, na condição de porteiro, ele vai exercer um trabalho bastante interessante para o convento de São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis. Muito bem. Depois de algum tempo, João Barbosa, ele vai ser consagrado frei, porque ele havia vestido o hábito, mas ele não havia sido consagrado frei. Quando ele muda o nome para Fabiano de Cristo, ele ainda não havia sido consagrado frei. Ricardo, a gente pode passar o slide aí. E ele vai ser consagrado frei na ordem dos frades menores. O que quer dizer isso? Ordem dos frades menores. A ordem dos frades menores é a ordem em que pessoas leigas ingressavam na ordem, tá? Haviam duas expressões, o irmão da ordem ou o irmão leigo. Hoje, pelas mudanças, isso é muito difícil, porque o nível de exigência é muito grande. Mas como João Barbosa era um indivíduo disciplinado que ingressou na ordem dos franciscanos, foi aceito. O superior da ordem permitiu, o provincial permitiu que ele ingressasse no convento. E ele automaticamente passou a fazer parte da ordem. Por que isso? Porque na época que
São Francisco criou a Ordem dos Frades. Isso eu descobri estudando. Francisco, ele não fez, ou melhor, São Francisco de Assis, ele não foi um frade que passou por toda aquela trajetória de um convento, de um seminário. Então, São Francisco de Assis, ele criou a Ordem dos Frades Menores. Com que objetivo? Aqueles indivíduos que desejassem largar a vida mundana e ingressassem na vida religiosa, dando um voto de pobreza, de obediência e de castidade, mas que não tivesse nenhuma formação, fosse apenas um trabalhador de São Francisco de Assis, ou da Ordem Franciscana, né? Da Ordem dos Frades Menores, ele seria um irmão da Ordem ou irmão leigo. Essas expressões passaram a surgir após o desencarne de São Francisco de Assis e com a criação da Ordem dos Frades Menores. Eu nem sei se hoje ainda existe isso, tá? Eu acredito até que, dependendo do local, talvez até tenha. Não cheguei a pesquisar a esse ponto, porque senão se tornaria um estudo muito longo. Em 1705, Fabiano de Cristo ele vai ser transferido. Ele sai lá do convento de São Bernardino de Sena e vem para o Rio de Janeiro, para o convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, aquele convento que ele havia avistado quando ele esteve no Rio de Janeiro e quando ele realizou a visita, tá? A visita alguns anos antes, quando ele descarregou uma mercadoria. Os companheiros devem se lembrar que Fabiano, eu fiz o comentário que Fabiano de Cristo veio para o Rio de Janeiro, na época como João Barbosa, veio para o Rio de Janeiro, descarregar uma mercadoria e de longe avistou o convento de, como eu falei aqui, Santo Antônio. E ele avistou o convento de Santo Antônio, foi lá, e lá que ele teve o chamamento. E, curiosamente, ele foi transferido para cá. E quando chegou aqui, depois de algum tempo, ele vai receber também a chave do convento. Ou seja, a mesma tarefa que ele fazia lá, ele passa a fazer aqui. Porteiro do convento de Santo Antônio. Assim como havia sido porteiro do convento de São Bernardino de Sena, ele vai ser porteiro do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Mas 4 anos depois, no ano de 1709, ele muda de função. Ele deixa de ser porteiro para ir para a enfermaria do convento. Nós não podemos nos esquecer que, na época, não existiam hospitais públicos. E, por não existirem hospitais públicos, as pessoas buscavam os conventos onde existiam enfermarias. E ele vai atuar na enfermaria, mesmo sem saber nada, como enfermeiro. Digamos assim, no peito e na raça. Fabiano de Cristo acabou tendo que se dedicar a todos os internos da enfermaria, uma dedicação e um esforço pessoal de caridade, auxiliando a muitos. Só para vocês terem uma ideia, o devotamento dele foi tão grande que ele, depois de algum tempo, resolveu dormir na própria enfermaria. Porque se no meio da noite um enfermo precisasse de ajuda, como não existiam enfermeiros, eram os frades que davam assistência aos enfermos com o que eles possuíam à mão, Fabiano de Cristo, ele vai socorrer e auxiliar os necessitados. E, curiosamente, toda aquela experiência que o antigo João Barbosa teve
na época em que ele era tropeiro, que eu contei a vocês, que com nativos, com índios, ele aprendeu a fazer chás, remédios, cataplasmas, ungüentos. Ele vai utilizar essa experiência dele em medicina natural, se nós podemos dizer assim, nos internos da enfermaria do hospital do convento de Santo Antônio. Interessante, na verdade, ele estava sendo preparado pela espiritualidade para atuar na enfermaria do convento de Santo Antônio. Não era nem hospital, uma enfermaria. A ala do convento, que tinha, digamos, o hospital, eu acho que nem na época usavam essa expressão, usavam mais enfermaria. E ele vai atuar de tal maneira que o número de pessoas que passam pela enfermaria era enorme. E aí é que começa a história mais interessante. O exercício de atividades de porteiro ajudou ele como enfermeiro no convento, porque ele se tornou uma pessoa extremamente conhecida. Ele havia granjeado a simpatia das pessoas porque todos já conheciam ele como porteiro. E essa popularidade ajudou ele no trabalho como enfermeiro, porque as pessoas sabiam que aquele homem, aquele frade tão prestativo que era porteiro, agora era o enfermeiro principal da enfermaria. A quantidade de pessoas que procuravam ele na enfermaria era muito grande. Não existiam. As farmácias que existiam eram para as pessoas ricas, eram para as pessoas endinheiradas. Os pobres, os necessitados, recorriam à enfermaria do convento de Santo Antônio. E ele, com a experiência que ele tinha, fazia os remédios caseiros que ele utilizava para os necessitados. E com isso ele foi granjeando simpatia junto à população da cidade do Rio de Janeiro, naquela região do Largo da Carioca. Muitos que se sentiam, digamos assim, com dívida àquele homem, porque quando buscaram ajuda, foram atendidos e foram socorridos. Então, isso chega a ser uma coisa pitoresca, pelo que eu vou explicar a vocês. A coisa chegou a tal ponto, a simpatia que ele vai granjear chega a tal ponto que ele começa, com a ajuda dos populares, a custear o funcionamento da enfermaria. Então, vamos lá, Ricardo, passando para o próximo slide. Tá? Aí nós temos fotos antigas do Largo da Carioca, mostrando ao alto convento de Santo Antônio. Então, só para vocês terem uma ideia, todos aqueles que Frei Fabiano ajudava se sentiam na obrigação de ajudar Frei Fabiano. E isso chamou a atenção à ordem. Então, quando acontecia da ordem precisar fazer uma campanha, se nós podemos usar assim a expressão, de arrecadação de donativos, mais valia uma saída do Frei Fabiano pedindo ajuda, do que os superiores da ordem passarem pelas ruas do centro do Rio, por causa da simpatia e do conhecimento de todos com relação ao Frei Fabiano de Cristo. E com isso ele arrecadava doações e fazia a manutenção da enfermaria, ou seja, a enfermaria não dependia de ajuda do convento. Tudo que a enfermaria precisava na sua manutenção, pelo menos foi o que eu tive chance de pesquisar e ler. Frei Fabiano conseguia através dos populares, tamanho prestígio que ele teve. Tá? Isso foi uma coisa interessante, porque Frei Fabiano
tinha um relacionamento muito grande com os comerciantes, com as pessoas que viviam naquela região. E nós não podemos nos esquecer que, em pouco tempo, a cidade do Rio de Janeiro se tornaria a capital do vice-reino, porque o Brasil era uma colônia de Portugal. E a capital do Brasil era Salvador. E com a descoberta do ouro, houve uma mudança de foco da coroa portuguesa, da região do Nordeste do Brasil para a região do Sudeste. E como o comércio aqui era muito grande, eles resolveram transferir a capital de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro cresceu muito em função do fluxo de mercadorias entre a região mineradora, o Porto de Paraty, o Porto do Rio de Janeiro e Lisboa e a cidade do Porto. Então, como a cidade do Rio de Janeiro cresceu muito, o entorno do convento de Santo Antônio cresceu bastante, porque a cidade estava crescendo muito. E com o estudo, a gente percebe que alguns anos antes do desencarne do Frei Fabiano de Cristo, a cidade do Rio de Janeiro já estava se expandindo. Antes, a cidade ela se limitava, se nós podemos dizer assim, à região portuária do Rio de Janeiro. Mas, com o passar do tempo, a cidade vai se expandir para a região onde hoje nós temos o que seria a central do Brasil, Campo de Santana, né? O que seria o Santo Cristo, porque não ia. Ela era apenas uma área, tendo como limítrofe, se nós podemos dizer assim, o convento de Santo Antônio, a Praça Tiradentes, não ia muito além. Toda aquela região central da cidade do Rio de Janeiro correspondia ao centro comercial dessa época. O crescimento vai se dar na virada do século XVIII para o século XIX. E Frei Fabiano de Cristo ele vai trabalhar 38 anos, tá? Em favor dos necessitados que buscavam ajuda na enfermaria do convento. Eu não sei se foram 38 anos no total ou 38 anos em função da enfermaria ou desde o momento em que ele se desloca de Angra dos Reis, do convento de São Bernardino de Sena, para o convento de Santo Antônio. Então, ele foi um religioso muito conhecido, uma criatura muito devotada, aonde o número de enfermos que ele auxiliou era muito grande mesmo. Ricardo, a gente pode passar para o próximo slide. Prevendo o seu desencarne, aí nós temos fotos atuais que eu acredito que não devem ser muito diferentes da época, fotos que nós tiramos visitando o convento de Santo Antônio. A gente tem acesso a essa parte interna do convento. Eu achei interessante tirar para mostrar como é a parte interna, onde os monges ficam, né? Provavelmente, Frei Fabiano de Cristo deve ter circulado pelos antigos corredores, onde hoje estão modificados, mas devem ter sido esses corredores. Então, prevendo o seu próprio desencarne, com 3 dias de antecedência, Frei Fabiano de Cristo vai pedir permissão ao superior do convento para poder se despedir de todos os internos. E eles vão, um a um, abraçar Fabiano de Cristo, auxiliando ele naquele momento já de final de vida. O número de pessoas que
foram até lá era grande, principalmente daqueles ligados ao convento, quando ficaram sabendo que o Frei estava muito mal e que provavelmente viria a falecer, né? Então eles pedem permissão e forma-se uma fila na porta do convento de devotos, de penitentes que desejavam se despedir do Frei, porque ficaram sabendo que o Frei estava muito mal e estava se despedindo dos seus amigos e dos internos do convento. Muitos, principalmente aqueles que forneciam alimentos, que conheciam, ele se tornou uma figura extremamente popular no Rio de Janeiro da metade do século XVIII, só para os amigos terem uma ideia. Continuando aqui, tá? Vamos passar para o próximo slide, que a gente já está terminando. Essas fotos são fotos que eu tive a oportunidade de fazer. Então, após anos de serviço, isso um pouco antes dele desencarnar, ele desenvolveu uma erisipela crônica nas duas pernas. Isso reflexo de uma baixa imunidade, que refletia uma alimentação carente. Ele se alimentava pouco, porque ele abria mão da alimentação em favor dos necessitados da enfermaria, principalmente quando a alimentação, a comida era escassa. Porque todos eles possuíam uma cota de alimentação, uma ração, se nós podemos dizer assim. Ele abria mão da sua ração em favor daqueles internos da enfermaria que mais precisavam de alimento. Isso eu tive chance de ler, mas não acrescentei, não. Mas o que mais me chamou a atenção é que surgiu um tumor em um dos seus joelhos, tá? E ele vai ter que extrair esse tumor que o incomodava muito, dificultando o deslocamento. Na época não existia anestesia. E qual vai ser o procedimento? Eles vão utilizar ferro em brasa para poder abrir, rasgar, remover o tumor e cauterizar. Então, houve a cauterização do tumor, que o incomodava muito. E, segundo se conta, ele não reclamou em nada. Seus restos mortais, eles permanecem no convento e podem ser vistos nessa urna funerária. Ela fica num local de fácil acesso, onde as pessoas podem ver. Então, nós estamos mostrando aí, tem até um asterístico, que a gente consegue ver nessa janelinha da urna funerária os restos mortais de Frei Fabiano de Cristo, o que se costuma chamar pela Igreja Católica, digamos, pela tradição das relíquias sagradas. Antes ficavam no nicho, na parede, eu cheguei a ver como era, mas eles tiraram e modificaram e colocaram nessa urna funerária. E aí nós temos uma grande quantidade de papeizinhos aonde os devotos de Frei Fabiano de Cristo vão até lá e colocam os papeizinhos pedindo uma graça, porque nós temos o registro de várias curas que Frei Fabiano de Cristo realizou. Registros que se encontram num trabalho de pesquisa, tá? E esse trabalho de pesquisa de pessoas que relataram a cura de determinados problemas de saúde quando rogaram ajuda ao Frei Fabiano de Cristo. Então, essas últimas fotos que nós passamos aí, onde aparece o mosteiro por dentro e essas fotos que aparece a urna funerária, isso é de fácil acesso. A pessoa chega lá no mosteiro de Santo Antônio e podem ver os restos mortais. A gente consegue ver pela essa janelinha aí os ossos, né, do Frei Fabiano de Cristo. Achei interessante colocar isso aos amigos, porque como ele estava tão ligado à história da cidade do Rio de Janeiro,
seus restos mortais se encontram no local onde ele teve o seu chamamento, como o jovem João Barbosa, antes dele se converter em um frei, colocar os hábitos e se transformar, mudar de nome, de João Barbosa para Fabiano de Cristo, e ser uma figura bastante conhecida na cidade do Rio de Janeiro. Mas há um motivo espiritual para isso. E nós deixamos o último slide para revelar o grande motivo espiritual que fez com que João Barbosa se envolvesse tanto pela religião, pela cidade do Rio de Janeiro, quando ele aqui chegou de navio, tendo a sensação de que já conhecia o verde das montanhas, as praias, né? Ele se sentiu assim envolvido de uma forma mágica, e principalmente quando ele visita o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, quando ele vai desembarcar as mercadorias, ele teve um chamamento do mundo espiritual. Por que ele teve esse chamamento? Nós vamos mostrar agora no último slide, que eu peço ao Ricardo para passar, que nós temos aí. Quem foi o jovem João Barbosa? O jovem era o espírito de José de Anchieta, que retornava em uma nova reencarnação, na identidade do jovem João Barbosa, que mudou seu nome para o Frei Fabiano de Cristo. E o mais interessante, para contar para vocês, eu não coloquei no slide porque senão ficava muito grande, quando o jovem João Barbosa, recluso no convento de São Bernardino de Sena, lá em Angra dos Reis, permaneceu 3 dias recluso, sem água e sem comida, em meditação, ele viu Francisco de Assis, que deu a ele uma revelação. Você já esteve aqui e você escrevia nas praias dessa cidade versos e poesia. E agora você retorna para cativar e escrever nos corações dos homens o que o Cristo nos revela, o exercício da prática, do amor e da caridade. Então, naquele momento, João Barbosa não entendia que Francisco de Assis já acenava para ele, revelando nas entrelinhas quem teria sido ele numa última encarnação. E nós hoje, por intermédio da espiritualidade, sabemos que o Frei Fabiano de Cristo já havia vivido no Brasil na encarnação de José de Anchieta. Por isso que quando o jovem João Barbosa chegou aqui, ele teve esse chamamento, essa grande atração pela cidade do Rio de Janeiro, como se ele já conhecesse. Na verdade, ele já conhecia. Desabrochava do seu mundo interior as lembranças da sua última existência. Meus amigos, nós encerramos o nosso último slide, o encerramento. Eu peço ao Ricardo só para apresentá-lo, mostrando o slide do encerramento dessa nossa singela homenagem. Eu finalizo com uma prece. E convido a todos que, assim desejarem, possam vibrar conosco, rogando ao Frei Fabiano de Cristo, a José de Anchieta, que nesse momento pelo qual nós passamos, pelo qual nossa cidade do Rio de Janeiro passa, que possamos ser amparados pelas boas vibrações do alto. E ofereço esse singelo estudo àqueles que assim desejarem exibir nas casas espíritas que são filiados. Pois o nosso trabalho é um trabalho voltado para aqueles que desejarem compartilhar o bem, aqueles que assim desejarem estudar
e conhecerem um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Deus, Pai amado, trabalhadores do mundo espiritual que nos envolvem a todos. Só nos resta agradecer a oportunidade de estarmos aqui de uma forma gentil e simpática, tentando colaborar no trabalho que os benfeitores que nos assistem tentam sensibilizar o coração dos homens em prol do bem. Que a paz do Cristo Jesus permaneça junto ao coração de todos que aqui se encontram nos dois planos da vida, por hoje, agora e por todo sempre. O nosso abraço fraterno a todos. Que assim seja, graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.